Uma última pergunta aqui, porque quando eu postei que você era o convidado de hoje, a galera falou: esse cara tem altas tretas com o cara dos espíritos. Eita! E a gente quer saber essa treta aí. É o seguinte, tem este canal, né, que chama Spook Houses, e ele começou aí em vários programas de televisão, de youtubers e tal, e na casa de youtubers para fazer uma limpeza espiritual. Até aí, pra mim, tranquilo, show de bola, cada um faz o que quiser, limpeza espiritual, quer ir na igreja, quer ir na missa, quer ir no terreiro, cada um com as suas liberdades religiosas individuais. Até que chegou até mim, eu sou cético, eu sou ateu há 10 anos, assim, mas, digamos, um ateu não praticante, sabe? Fico na minha. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, show. Você sabe que eu tem um amigo que ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Ele é ateu também. E ele falou assim, o ateu de verdade não prega o ateísmo, porque ele reconhece o valor da religião para a sociedade. Eu concordo em algumas partes. É que algumas religiões ou algumas práticas de algumas religiões são muito danosas. Claro, assim. claro. Concordo contigo. E o que eu acho legal, eu como mágico e eu como cético, eu gosto muito de contestar as coisas. Eu gosto muito de ter provas, de ter evidência das coisas. Até porque eu sou mágico. E os mágicos, eles têm um histórico de desmascarar charlatanistas. Não tô chamando ninguém de charlatão, tá? Tô contando uma coisa histórica aqui. Até porque o processo vai um pouco em cima disso. Já chego no processo também. Tem um mágico americano que chama James Randi. Ele ficou conhecido, ele era escapista, então amarravam ele, jogavam ele dentro de tanque de água e ele escapava, né? Essa é uma área da mágica, o escapismo. Depois de um tempo ele começou a desmascarar charlatões. O que ficou muito famoso que ele desmascarou foi o Uri Geller. Lembra do Uri Geller que ia no Fantástico entortar talher? Sim. Então, o Uri Geller é mágico. O Uri Geller, assim, ele tá em todos os congressos de mágica. Ele é mágico, ilusionista, prestidigitador, é tudo sinônimo, assim. E o Uri Geller fazia mágica para entortar aqueles talheres. E aí o James Randi falou, Uri Geller, então já que você se diz paranormal, que não tem problema você entortar o talher pelo entretenimento. Tudo que eu fiz aqui foi entretenimento. Não falei em nenhum momento para quem tá em casa, para vocês, que eu tenho um poder a mais e tal. São técnicas. É uma arte. Eu estudei para aprender a fazer isso e ludibriar um pouco o cérebro de quem tá assistindo. Pro bem. E aí o Uri Geller foi lá e não conseguiu. Teve um outro cara, por exemplo, que botava uma caneta assim na mesa e ele, com força do pensamento, fazia a caneta andar. O que o James Randi fez? Pegou um monte de papel picado, colocou em volta da caneta. O que aconteceu? O cara não conseguiu fazer. Por quê? Porque se ele assoprasse a caneta de novo, os papéis iam voar. Então era tipo isso que o James Randi fazia. Então os mágicos, por conhecerem técnicas tanto psicológicas como de leitura fria, de eu saber o que você está pensando, e não só para eu usar isso, vou ler a sua mente. Eu preciso saber o que você está pensando para saber qual linha eu vou seguir dentro da minha mágica. Para qual lado eu vou. Se eu vejo que você está gostando e entrando muito na mágica, eu consigo trazer outros elementos para potencializar isso. Se eu vejo que você ainda não entrou na mágica, é porque eu ainda preciso te convencer. Então eu vou fazer alguma outra coisa para trazer você para dentro da nossa experiência mágica, para depois eu continuar o meu show. Então eu tenho que saber fazer essa leitura do meu público até para escolher na plateia quem eu vou chamar para o palco para participar. Eu tenho que chamar quem está dentro do papo, quem tá se deixando levar. Sim. Então tudo isso a gente aprende no começo dos estudos de mágica. E aí eu vi esses Spook Houses usando muitas coisas que eu tinha aprendido na mágica para dizer para as pessoas, para tentar adivinhar coisa da vida das pessoas, energias e tal. E tudo que eu via ele fazendo, eu sabia explicar como era feito. E aí um dia chegou um vídeo para mim dele reagindo a um espírito em algum lugar. Ele mandaram um vídeo para ele e aí ele foi reagir a esse vídeo e dizer onde tinha espírito naquele vídeo. E aí um vídeo de 2016, se não me engano, ele fala que o espírito está do lado direito da tela. E no ano seguinte mandam esse vídeo de novo para ele reagir. Ele não percebe que ele já tinha reagido. E o que ele fala? Que o espírito está do lado esquerdo. Aí a hora que eu vi isso, eu falei, aqui tá uma prova cabal de que não se deve levar tão a sério qualquer coisa que a gente vê na internet. E não se deve acreditar em qualquer coisa sem ter uma evidência, sem te entregar uma evidência daquilo, sabe? Porque afirmações extraordinárias requerem provas e evidências extraordinárias.
Então, se o cara diz que vê espírito, que fala com o espírito e tal, ele vai precisar de muito mais para me convencer do que alguém que fala que viu um carro vermelho passando na rua. Porque um carro vermelho passando na rua é normal. Agora, espírito não é tão normal assim. Não é, né, cada esquina que você vê um normalmente. E aí eu fiz um vídeo reagindo e mostrando pra galera. Espero, é. Aí eu fiz um vídeo reagindo a esse vídeo dele e mostrando pra galera. Olha, gente, tá vendo? Como não é assim. Que tem muitas coisas além. Ah, Felipe, mas ele descobriu... Ele falou na casa do Christian Figueiredo que um lugar tava com energias ruins e a esposa do Christian disse que lá realmente era um lugar meio tenso da casa. Isso tudo é sugestão, isso tudo é ele pegar a informação da pessoa sem ela nem perceber. Então ele já sabia que ali era um lugar que ela ficava tensa. Isso eu tô até inventando aqui, para dar de exemplo, sabe? Então isso começou a me deixar um pouco assim, o cara tá usando alguns truques de mágica e falando para as pessoas que tem paranormalidade nisso. E aí ele foi no Podpah 24 horas, fez o tabuleiro Ouija lá, não deu certo, foi tudo tipo... E eu reagi a esse vídeo e fiz toda essa explicação para as pessoas com alguns outros detalhes ali do momento, até de hipnose que ele estava fazendo um pouco com o ninja, sabe? De sugestão. Isso tudo estava muito nítido naquele vídeo. Então eu usei isso para mostrar para as pessoas, sempre que alguém chegar para vocês falando que tem paranormalidade, que tem espírito, não sei o que lá, olha esses pontos, olha aqui, ele fala essa coisa, que ele fala outra. Aqui ele te... Por exemplo, eu virar pra você e falar assim, você é uma pessoa muito... Vou tentar fazer uma leitura da tua vida. Você é uma pessoa muito organizada. Ela deu uma negativa. Fala assim, mas eu não tô falando organizada a tua casa, o teu quarto. Organizada nas ideias. Tem sempre muita coisa na sua cabeça que no final você consegue pôr pra fora de uma maneira organizada e faz algum sentido. Pronto. Eu errei o primeiro, mas eu consigo ressignificar e fazer ela acreditar no que eu tô falando. Uma leitura fria, né? É uma leitura fria. E assim, você vai me jogando informação e eu vou usando isso. Você tá passando por um momento conturbado na sua vida. Tô. Tá? Agora fala que não tá. Tu tá me dando sugestão? Não, fala assim, não. Pra ele brincar de ressignificar. Minha vida tá muito tranquila. Não, mas eu não tô falando num momento conturbado na tua vida pessoal. Eu tô falando na tua vida familiar, ao seu em volta. Existem alguns problemas que estão afetando pessoas perto de você. Pronto, ressignifiquei. Porque é óbvio, todo mundo tá passando. Todo mundo tá passando. O horóscopo é isso. Se você apagar o signo do horóscopo e ler sortido, vai fazer sentido pra você tudo que você lê ali. Principalmente se você já for disposto a acreditar naquilo. Entendeu? Então, aí beleza. Aí eu fiz esse vídeo apontando algumas incongruências. E aí ele entrou na justiça pedindo 44 mil reais porque eu estava perseguindo ele. Eu estava perseguindo ele por conta da religião dele, sabe? E em nenhum momento eu cito de religião, em nenhum momento eu falo de espiritismo, é legal, não é. Na verdade, você tá contestando pontos do vídeo. Tô contestando pontos do vídeo e pontos do trabalho dele de cobrar pra ir na casa das pessoas fazer limpezas. Até aí eu acho que assim, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que em alguns vídeos dele, ele entra na área mais sombria disso tudo, que é a área da saúde, que é prometer cura através de sessões espirituais. Então tem um vídeo no canal dele, por exemplo, que ele diz que ele cura a depressão com uma técnica proibida no Brasil e usada por médicos nos Estados Unidos. Olha quanto absurdo tem nisso. Ele mesmo assume que a técnica é proibida no Brasil e que nos Estados Unidos ela é usada por médicos para curar a depressão, que são as pessoas mais indicadas para curar uma depressão. E aí vai um cara dar um testemunho e pega uma caixinha de remédio que ele estava tomando e falou, tomei isso aqui por não sei quanto tempo e, a sua única sessão já me melhorou. Isso é muito perigoso. Num outro vídeo ele reage ao Cellbit e diz que o Cellbit está com problemas e assim, com a imagem do Cellbit atrás e ele conta que ele consegue curar diabetes com 1-2 sessõezinhas. Eu não sei direito, mas eu acho que nem a medicina ainda descobriu 100% a cura da diabetes. E o cara fala que cura a diabetes na internet através de uma sessão online. Você quer fazer uma limpeza da tua vida, você manda uma foto pra ele por e-mail e ele vai... Sabe? Então... Ele começou a ir muito podcast grande e muito canal grande e ninguém contestava nada.
era, para mim, na minha visão, e eu tenho todo o direito, a gente vive numa democracia ainda, ela está ameaçada, mas ainda vivemos, eu tenho o direito de contestar o que eu quiser contestar. Seja religião, seja ideologia política, seja time de futebol, seja qualquer coisa, eu tenho o direito. E se eu sei que tem alguma coisa errada e eu tenho o embasamento teórico para apontar, eu acho que eu perco o direito e eu ganho o dever de expor para as pessoas que não tiveram acesso a isso o que está acontecendo ali. E o que acontece é, ele não está me processando porque ele acha que ele vai ganhar o processo de mim. É no juizado especial, ele está pedindo 44 mil reais. Isso é um absurdo. Eu ia perguntar isso, por que 44? Qual foi o cálculo? Não sei, ele tá movendo um outro processo contra um outro cara, também pedindo 40. Mas isso é para assustar as pessoas. Para as pessoas pararem de analisar os vídeos dele. Para as pessoas pararem de ter uma outra opinião sobre o que ele faz. Que eu acho saudável. Eu acharia saudávelzíssimo ele replicar o meu vídeo. E falar, não, Felipe, você está errado por causa disso, ali eu fiz aquilo e tal. A gente ia ter um debate que todo mundo ia sair ganhando, porque todo mundo ia ter uma exposição gigante de ideias e cada um em casa ia tirar a sua própria conclusão. O que ele faz é Vamos trazer os dois aqui. Não, já falei, quando eu fui no Podpah, eu falei, traz ele aqui, na minha frente. Se ele fizer os negócios aqui, eu dou o braço a torcer e falo, não, realmente o cara é bom. Mas não quer. Por quê? Por que ele só faz pra leigo? Por que ele só faz pra gente que não tem o domínio dessas técnicas, sabe? Porque é muito mais fácil. Pra ninguém refutar. Pra ninguém refutar. E quando refuta, ele processa. Sem exceção. Ele processou o Ricardo Ventura. Ele processou um tal de Mago Anael. Ele assediou judicialmente um outro mágico que fez um vídeo dele, que tirou o vídeo do ar. Algum desses processos já correu? Ou todos estão em O do andamento? Ricardo Ventura correu e eu acho que por conta disso, de ser no juizado especial, o juiz falou assim, não, aqui não, esse processo não é pra cá. Eu não sei, alguém pode falar melhor, eu não sei. Mas eu sei que o do Ricardo Ventura, o processo foi, digamos que arquivado, alguma coisa assim, sabe? E o Ricardo Ventura pôde voltar com o vídeo que ele tinha que ter tirado no ar. Mas espera Eu uma tive coisa. que tirar um vídeo do ar do meu canal também, porque a liminar do juiz falou pra eu tirar. Suspende até julgar, né? Até julgar, só que Sim. o julgamento é coisa de 1 ano e meio, sabe? Sim. Então eu tô tendo prejuízo porque esse vídeo tava indo muito bem. Mas assim, o do Ricardo Ventura, você sabe qual era o valor? Não pedido? sei qual era o valor. Porque é meio doido, assim, se essa resposta, que você não tem certeza se foi exatamente isso, mas se a resposta foi, isso não é da nossa jurisdição, né? Da nossa, eu não sei como chama. E ele já entendeu que não é, por que ele continua entrando nesse... Entende? É meio... assim, Eu novo, não a posso gente tá falar sem com se eu sei o informações. motivo. Eu acho que o motivo é porque todo mundo que pensa em refutar ele, agora vai pensar 2 vezes. Porque não quer ter dor de cabeça. Sim, mas ao mesmo tempo ele não perde nem ganha. O processo só não existe mais. O processo só não existe mais e o meu gasto com o advogado fica esse meu gasto. Sim. Será que todo mundo tem a condição de Sim. pagar advogado e ficar por isso? É porque, na verdade, assim, se eu vou entrar com um processo contra você e eu sei que eu vou perder se eu entrar, mas eu não quero que apareça que eu perdi, eu entro numa vara onde não é a indicada para esse processo, ele não vai continuar correndo porque não é daquilo lá, eu vou ter que transferir para outro lugar ou entrar novamente. Mas, tipo assim, fica o dito pelo não dito, entendeu? Eu não ganhei e não perdi. E fica o susto. E fica o susto. Entendeu? E aí o susto não é só pra mim. O susto é pra todo mundo que tava começando a tipo, opa, o que é isso aqui que tá acontecendo? Falo disso ou não falo? Ele melhor não falar então.